um fundo musical. Vamos pedir as bênçãos de Deus para o nosso culto de adoração ao Senhor. Ó Pai de amor, nós queremos, Senhor, nos achegar diante do Senhor, agradecer ao Senhor porque o Senhor já tem nos abençoado, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, ao sermos exortados, encorajados, consolados, Senhor. Queremos agradecer também pelo tempo que nós tivemos aqui de comunhão entre irmãos. E pedimos, Senhor, agora em especial, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a nos abençoar nesta manhã, agora no culto, Senhor, ao Senhor. E conforme nós já oramos aqui, já falamos aqui, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos reuniu, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou das trevas, nos tornou seus filhos. Agora, Senhor, nós podemos desfrutar da comunhão com o Senhor, desfrutar dos cuidados do Senhor como nosso Pai. O Senhor tem transformado as nossas vidas e tudo isso é graça do Senhor sobre nós, Senhor. Que o Senhor receba o nosso culto e é fruto, Senhor, da Tua graça em nossas vidas. Oramos, Senhor, para que tudo aquilo que seja feito aqui, Senhor, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado, Senhor. Nós amamos o Senhor e nós queremos aqui com um coração grato, Senhor, render louvores ao Teu nome. Em especial, Senhor, também abençoe o tempo que nós passaremos ouvindo da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, aqui como igreja aqui em Dom Pedro, nós queremos crescer, Senhor, em conhecer ao Senhor e fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos instrua e nos abençoe, Senhor. Que o Senhor continue a nos santificar. E nós queremos, Senhor, ser usados pelo Senhor aonde estivermos e aqui também nesta comunidade. Essa é a nossa oração, Senhor, e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar uma palavra aqui de boas-vindas àqueles que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Deus os abençoe, assim como nós. E eu quero convidar aqueles que puderem a se colocarem em pé. Nós vamos ler o texto bíblico de Filipenses, capítulo 3, dos versos de 1 a 11. Filipenses, capítulo 3, dos versos de 1 a 11. Nós usamos aqui a versão revista e atualizada. Eu mesmo vou estar fazendo a leitura e os irmãos podem acompanhar com atenção. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito
e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Em pé, vamos cantar um cântico de celebração ao Senhor. Fazer uma oração de adoração ao Senhor. Deus, na tua presença, Pai, quero me agradecer agora, Senhor, por este momento, Pai. Quero me agradecer pela EBD mais cedo, Senhor, pela palavra. Agradecer agora por este momento de adoração, Senhor, de louvor. Obrigado por esta igreja, Senhor, pelos nossos pastores, pela vida de cada irmão aqui, por cada família, Pai. Obrigado porque durante essa semana o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Pai, porque é bom poder estar nessa família, Senhor, nesta igreja, Senhor, poder adorar o Senhor, Pai. Eu te peço por esse tempo também, por essa palavra que vai vir, que o Senhor possa estar abençoando o pastor, que o Senhor possa estar usando a vida dele e tocando no nosso coração, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar.
Nós vamos estar cantando agora um cântico, preparando o nosso coração para o tempo que nós teremos de confissão ao Senhor. Convido a igreja a abrir o livro de Oséias, capítulo 14, versículo 2. Oséias, capítulo 14, versículo 2. O texto também está projetado aqui.
Oséias, capítulo 14, versículo 2. Diz assim: tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Vamos ler mais uma vez, todos juntos comigo? Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Este é o tempo que você tem agora para, em oração particular, confessar o seu pecado diante do Senhor, buscando perdão, buscando graça. E enquanto nós ouvimos uma música, depois de um tempo, a nossa irmã Monique vai fazer uma oração de confissão ao Senhor. Convido a igreja, aqueles que puderem, a se colocarem em pé novamente. Enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem aproveitar o momento para isso. Bem-aventurado aquele que crê no Senhor.
Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por podermos, Pai, contribuir. Nós, quando fazemos isso, Senhor Deus, nós dizemos que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos suprido, é o Senhor em quem nós confiamos, Senhor Deus. Obrigado por podermos viver dependente do Senhor, Pai. E ao retornarmos ao Senhor, parte daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer por todo esse cuidado, agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Deus, por tudo. Nós louvamos, Pai, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O pastor Kevin tem a palavra. Bom dia a todos. Mais uma vez, alguns de vocês eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Mas é bom para ver todos os aqui nesta manhã. Mais uma palavra de parabéns para as mães que estão celebrando esse dia. Queremos honrar vocês. Honramos nossos próprios mães. Nós não temos nossos mães ainda vivas, mas os mães que estão aqui, parabéns para vocês. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos continuar nosso estudo hoje em Filipenses. Estamos hoje em Filipenses capítulo 3. Deus. O plano hoje era para tratar os versículos 1 a 3, 1, 2 e 3, de Filipenses 3, mas chegamos só até versículo 1, tá bom, pessoal? Até nosso estudo hoje, nossa mensagem, é só o versículo 1. Nos próximos domingos, vamos tratar os outros versículos depois. Normalmente eu estou aqui usando a versão que normalmente usamos aqui na igreja, revista atualizada, mas hoje eu estou usando a Nova Almeida atualizada, e muito parecido, umas palavras um pouco diferentes, e para mim que não é, português não é a minha primeira língua, tem algumas palavras mais fáceis para mim usar na mensagem e na leitura. Então, vamos dar nossa atenção, versículo 1. De Filipenses, capítulo 3, vou ler versículo de novo e na Nova Almeida atualizada. E depois vamos falar sobre nosso assunto hoje, que é alegrem-se no Senhor. Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É a segurança para vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento diante de Ti estamos pedindo ao Senhor para nós ajudar nesse momento do estudo, da pregação da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, Sua direção do Espírito Santo, abre nossas mentes, nossos corações, para ouvir Tua voz. Ajuda Teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Um pouquinho de aguinha. Você está alegre no Senhor hoje? Não precisa levantar sua mão. Pastor, vai ter que fazer essa pergunta hoje? Você foi ontem, mas estava alegre. Mas hoje... Mas você está alegre no Senhor hoje? Pastor, eu estou feliz. Mas alegre não sei. Não são a mesma coisa? Ser feliz? Ser alegre? A alegria e felicidade. Eu posso ser alegre e feliz ao mesmo tempo? Como um filho ou filha de Deus, como eu posso restaurar a alegria do Senhor na minha vida, no meu coração? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas hoje. Talvez você está aqui hoje e esse é o assunto principal do seu coração. Uma luta que você está lutando como crente. Ou talvez você está aqui e você não conhece realmente o que é diferente entre alegria e felicidade. E vamos tentar responder algumas dessas perguntas hoje. Na primeira parte da carta de Paulo aos Filipenses, que já estudamos nos últimos meses, nos primeiros 2 capítulos, ele falou sobre vários assuntos. Ele começa, no capítulo 1, agradecendo pelas vidas dos irmãos. Ele termina, no capítulo 2, relatando a experiência quase fatal de Epafrodito. Vamos fazer uma breve revisão dos assuntos principais que Paulo mencionou em capítulos 1 e 2. Só vamos mencionar uns dos assuntos principais desses primeiros 2 capítulos. Em capítulo 1, Paulo mencionou a participação, a cooperação dos filipenses na proclamação do Evangelho. Nós vemos isso em versículos 3 a 5. Mas vamos ler somente o versículo 5, lembrando desse assunto. Paulo disse: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O segundo assunto, no capítulo 1, é a saudade que ele tinha deles, dos filipenses. Nós vemos isso no versículos 7 e 8. Vamos ler o versículo 8 aqui. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E o terceiro assunto que nós encontramos aqui em versículos 12 a 18 é o progresso do Evangelho apesar das circunstâncias difíceis que o apóstolo Paulo encontrou. Vamos ler o versículo 18. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Outro assunto que nós encontramos em capítulo 1 é o desejo dele, o desejo de Paulo, que o Senhor fosse engrandecido no seu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Temos versículo 21. Porque para mim, vocês sabem, não? Esse versículo. Para mim, viver
é Cristo. E o morrer é lucro. Em capítulo 2, Paulo mencionou a importância de andar em amor e humildade. Nós vemos isso em versículos 1 a 4. Vamos ler versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Outro assunto, capítulo 2, é o exemplo de Cristo na humilhação. Nós vemos isso no versículos 5 a 8. Lemos versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E outro assunto é a exaltação de Cristo. Versículos 9 a 11. Lemos versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Em nome de Jesus. Oitavo assunto, versículos 12 a 18 de capítulo 2, é o desenvolvimento da salvação dos filipenses. Lemos versículo 12. Assim, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvem a sua salvação com temor e tremor. E o último assunto, realmente são dois assuntos juntos, e são seus companheiros do ministério, Timóteo e Epafrodito. Nós vemos as histórias dele em versículos 19 a 30, de capítulo 2. Vamos ler versículos 22 e 25. Versículo 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como um filho trabalho ao lado do Pai. Versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes a Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. E agora chegamos no capítulo 3. Foi rápido, não? 2 capítulos em 5 minutos. Mas agora vamos para o capítulo 3, se agora é nosso texto de hoje. E no meio do capítulo 3, ou no meio da carta inteiro de Filipenses, nós chegamos ao capítulo 3. Já tem 4 capítulos, né? 1, 2, 3, 4. E agora, no meio da carta, no capítulo 3, parece que Paulo fez uma pausa aqui. Um intervalo, podemos dizer. Um intervalo preparando os filipenses para os demais, os mais assuntos importantes. Já tratou os assuntos de capítulos 1 e 2, e agora vai tratar outros assuntos importantes, breves. Então, Paulo ele faz uma pausa aqui, e no primeiro versículo de capítulo 3, preparando os filipenses para os mais assuntos importantes. Então, lemos a primeira parte, as primeiras palavras de versículo 1. Ele disse: quanto a mais, podemos dizer, quanto ao mais. Quanto ao mais significa no mais, ou nas restantes coisas. É uma expressão que indica aquilo que não foi mencionado especificamente antes. Na versão de NVI usa a palavra finalmente. Mas na verdade, o carta original
grego, não possuiu a divisão de capítulos e versículos. Foi uma carta completa do primeira palavra até a última palavra da carta. Não tive a divisão de capítulos e versículos. Mas parece que em versículo 1 de capítulo 3 era um ponto de mudança na carta. Um ponto de mudança para a segunda parte da carta, quando ele disse: quanto a mais, finalmente, ao instante, como uma palavra, uma frase intencional, junto com uma palavra intencional, para animar e encorajar os irmãos e as irmãs filipenses para serem alegres no Senhor. A alegria é considerada por muitos o tema central desse carta. Depois que Paulo mencionou os assuntos de capítulos 1 e 2, que acabamos de ler e falar um pouquinho sobre, ele começou no meio da carta aos Filipenses, a segunda parte do seu discurso escrito com estas palavras: quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Talvez Paulo estava dizendo: sim, a batalha tem sido difícil, mas alegrem-se no Senhor. Meus dias na prisão na Roma têm sido um grande desafio, mas alegrem-se no Senhor. Minhas saudades por vocês aumentam mais e mais, mas alegrem-se no Senhor. Nosso querido Epafrodito quase morreu no serviço do Senhor, mas está vivo. Alegre-se no Senhor. Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegria é um sinal, uma marca de um verdadeiro crente. Vou dar alguns pontos sobre isso aqui das Escrituras, sobre a alegria. O primeiro é: a alegria é uma fatia. Não estou falando sobre bolo hoje não, tá? Sobre bolo. Mas a alegria é uma fatia ou parte do fruto do Espírito Santo. Nós vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo disse: mas o fruto do Espírito é amor, e o segundo, alegria. Fruto do Espírito Santo. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, ele falou ao povo de Deus, o povo de Deus que estava retornando, ouvindo a palavra de Deus, tentando voltar a obedecer ao Senhor. Neemias, versículo 10, versículo 8, falou com eles para voltar à alegria, que a alegria era a sua força. Ele disse, versículo 10, portanto, não ficam tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Se você está triste hoje, tem momentos de tristeza, tem desafios que vêm ao nosso
direção todos os dias. E o inimigo, ele quer que nós ficamos tristes. E paramos e ficamos em nossas lágrimas, as destrezas. Mas Neemias fala com os irmãos, o povo de Deus de Jerusalém, voltando ao Senhor. Para a alegria do Senhor e a força de vocês. Em Atos capítulo 13, versículo 52. Atos 13, versículo 52, os discípulos estavam cheios de alegria. Versículo 52, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Tem uma conexão aqui. A alegria e o Espírito Santo. Se nós estamos andando no Espírito, nós vamos ter alegria. E se nós realmente somos alegres no Senhor, significa que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 46, Atos 2, versículo 46, os primeiros convertidos partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o quinto ponto aqui é nosso texto, Filipenses 3:1. Paulo ordena os irmãos filipenses que sejam alegres. Onde ele disse, alegrem-se. E ele repete a mesma coisa em capítulo 4, versículo 4. 2 vezes. Capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrem-se. A presença de alegria na vida de um crente é um sinal que ele é um filho verdadeiro. Que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O grande pregador Martin Lloyd Jones disse, o povo de Deus deve ser composto de pessoas que estão sempre se regozijando no Senhor. Um comentarista escreveu sobre a alegria. Ele disse, a alegria é algo completamente diferente de felicidade. Felicidade vem da palavra latina fortuna. A palavra fortuna, que pode ser também traduzido por sorte. Quando minha sorte é boa, então minha fortuna, ou minha felicidade, aumenta. Por outro lado, quando minha sorte é má, a felicidade dispensa. A felicidade se baseia inteiramente nas circunstâncias da vida e pode ser experimentado tanto por crentes quanto por incrédulos. Mas a alegria é diferente. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias. É diferente da felicidade. Felicidade depende das circunstâncias. Mas a alegria não depende das nossas circunstâncias. Tem uma ilustração. Eu estava tentando uma boa ilustração, todo mundo entender. Então eu escolhi uma ilustração de futebol. Estou no Brasil, futebol, todo mundo vai entender. Primeiro vamos pensar sobre felicidade.
Felicidade. Meu time está ganhando o jogo por 1-0. Oh, estou feliz. Estamos ganhando hoje já. Rapaz. Logo depois, o jogo está empatado. Oh, puxa vida. E agora? Empatado. Eita. Não está indo bem não, mas não tem esperança. E outro time virou o jogo e perdemos por 2-1. Eita, e agora? Ai, perdeu o jogo, que isso? Vou desligar a televisão, vou falar mal do juiz e dos jogadores e vou chorar. Eu já vi pessoas chorando sobre futebol. Você acha que ninguém aqui já chorou sobre o time perdendo o jogo? Essa é felicidade. Independente das circunstâncias. Meu time está ganhando, rapaz, estou feliz. Mas meu time está perdendo. Perdeu. Felicidade. E a alegria? Mesmo sempre. Meu time está ganhando por 1-0. Ah, que bom. Glória a Deus, sabe? Agora está empatado, 1-1. Tá difícil, mas e o time virou o jogo. O meu time perdeu por 2-1. Minha atitude? O time perdeu, mas Jesus Cristo ainda é o Senhor. A minha vida pertence a Ele, não a esse jogo. Glória a Deus. Amanhã é novo dia no Senhor. Alegre-se no Senhor. Essa é a alegria. Não muda por causa das circunstâncias. Um comentarista, ele disse: a autêntica alegria é resultado de um relacionamento pessoal com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A verdadeira alegria vem do conhecimento do Senhor. Está disponível nos momentos bons e nos momentos difíceis. É disponível na riqueza e na pobreza. A felicidade foge nos momentos difíceis e a alegria persiste. Uma pessoa que não conhece o Senhor não pode conhecer essa alegria. A alegria é a marca, um sinal, uma evidência de todos os membros da família de Deus, sejam homens, mulheres, jovens, idosos. Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A segunda parte do versículo 1. Segunda parte do versículo 1. Paulo está se preparando para escrever sobre outros assuntos. Outros assuntos que ele já mencionou no passado. Olha de novo o versículo 1. Ele disse: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Paulo, em algum momento do passado, havia escrito uma carta à igreja de Filipos. Não sabemos desse carta. Não vimos a história desse carta, mas ele mencionou aqui que ele escreveu. Ele fala que escrever de novo as mesmas coisas significa que ele já escreveu uma vez, pelo menos, no passado. E agora está escrevendo novamente e repetindo algumas das mesmas coisas. Uma das melhores
melhores maneiras de lembrar coisas importantes e de ensinar coisas importantes. E o quê? Repetição. Repetição. Posso repetir? Uma das melhores maneiras de lembrar coisas importantes e de ensinar coisas importantes é a repetição. Repetição. Posso repetir? Não, acho que vocês já pegaram. Lembramos que Moisés, ele mandou o povo de Israel ensinar seus filhos as palavras de Deus. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 e 6 e 7. Ele disse: são estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Estas coisas, versículo 6, estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Vocês as inculcará ou ensinará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Repetição, repetição, repetição. Então disse o apóstolo Paulo aos Filipenses: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema por mim. Outra versão fala que não é cansativo para mim. Irmãos, quando estamos servindo os outros, ajudando os outros, ensinando os outros, vivendo na vida crucificado com Cristo, como Paulo viveu, é isso que traz alegria aos nossos corações. Servindo, ajudando, ensinando, vivendo, isso traz alegria aos nossos corações. Nós fomos salvos e chamados para servir. Servir a Cristo e servir uns aos outros. Consideremos-nos também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Paulo disse: e escrever de novo as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas advertências, não me cansava, não me desgosta. Mas por quê? Porque a repetição dos fatos, a repetição das mesmas palavras não foi um problema para Paulo. Por que não? Porque Paulo, ele sabia que o inimigo está sempre atacando ou esperando uma oportunidade, uma brecha para atrapalhar ou destruir a obra de Deus e sua igreja. Então Paulo, que já escreveu sobre isso no passado, agora está repetindo as mesmas coisas, as mesmas advertências,
as mesmas instruções para os filipenses. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. Mas ele disse, é segurança para vocês. É segurança para vocês, para ouvir de novo. Escrever de novo, falar de novo as mesmas coisas é para o seu bem. É uma forma de proteção, uma forma de preservação, é uma salvaguarda em favor de vocês. É uma forma de defesa contra o inimigo, contra os desejos da carne e do mundo. Eu e Pastor Denis não cansamos. Não é um problema para nós repetir as mesmas coisas da palavra de Deus, os mesmos ensinamentos. Pastor, você já falou sobre isso no semana passada. Realmente, nos últimos 2 semanas, você repetiu a mesma coisa. É para a sua segurança. Repetindo os mesmos ensinamentos, as mesmas advertências sobre o inimigo e o pecado. E a nossa luta diária é para a sua segurança e sua proteção. É uma salvaguarda. Uma ilustração. Uma ilustração muito perto de nós. Aqui na igreja temos fechaduras, câmaras e câmaras de segurança e um sistema de alarme. E quando saímos da igreja, trancamos a porta, as câmaras são ligadas e o sistema de alarme é acionado. Por quê? Por que não simplesmente fechamos a porta e ir embora? Será mais simples, mais fácil. Não fazemos isso porque existem pessoas nesse mundo que gostam de roubar as coisas dos outros e quebrá-los. Então, para proteger a igreja e as pertences aqui da igreja, instalamos fechaduras, câmaras e alarmes. Isso garante a segurança da igreja, caso um inimigo tente entrar para roubar ou quebrar algo. Já experimentamos isso algumas vezes na outra igreja lá embaixo, na congregação lá. O ladrão entrou, quebrou coisas, levou coisas, e a igreja lá naquele tempo não foi bem segurada. Não teve alarme, não teve câmaras, só uma caixa, uma caixa, não tem uma cadeado pequeno, ó. Ele quebrou facilmente. E logo depois ele voltou e fez a mesma coisa. Nós não aprendemos. Tem que segurar melhor a igreja. Porque nós fizemos isso. Mas é para a segurança da igreja. O inimigo está sempre procurando uma brecha, esperando uma oportunidade para entrar pela porta. Temos que fechar, trancar as portas e acionar o alarme. Temos que tomar as medidas de segurança todos os dias em nossas vidas. É para nosso bem. É para nossa segurança.
uma salvaguarda em nosso favor. E encerrando, o que Paulo estava fazendo para os filipenses é providenciar uma salvaguarda para evitar uma brecha ou oportunidade para o inimigo ou os inimigos entrar nas suas vidas ou entrar na igreja. Escrever de novo as mesmas coisas é segurança para vocês. E bom para ouvir várias vezes as mesmas coisas para nós podemos ser preparados no momento e quando o inimigo ataque ou quando nós temos um momento de fraqueza em nossas vidas espirituais. O que vai acontecer? Se nós não estamos preparados suficientemente, vamos cair. Vamos pecar. Vamos sofrer. Paulo estava tentando ajudar os irmãos, os filipenses, para isso não acontece com eles. Estamos juntos na mesma luta, na mesma batalha, e nós precisamos ouvir e relembrar frequentemente os ensinos da palavra de Deus. Se você não está fazendo isso na sua vida, você está colocando sua vida espiritual em risco. E as tentações vêm, os ataques vêm, as brechas aconteceram. Se nós não estamos preparados para a palavra de Deus, na oração, o resultado pode ser infeliz. Quanto a mais, finalmente, a única maneira que para o crente viver a vida cristã, viver em paz com Deus e com seu próximo, para viver com alegria no Senhor, como Paulo mandou para os filipenses, e através de uma dieta espiritual, uma vida devocional, a palavra e a oração. Se você não tem a alegria do Senhor no seu coração hoje, você tem que perguntar: por que não? Por que eu não tenho a alegria do Senhor na minha vida? Eu não estou falando que todos os dias vai ser festa, dança, e cantores, e sorrisos. Vamos enfrentar dias difíceis. Mas lembrando que nós já falamos, felicidade é coisa que depende das circunstâncias. Mas a alegria vem do Senhor. E a alegria é uma coisa que depende do Senhor. E nós temos que fazer a nossa parte, seguindo o Senhor diariamente, na palavra e na oração. E se você não tem a alegria do Senhor na sua vida, como crente, como filho de Deus, pode contar ao Senhor, por que não? Identifica o problema e leva-o ao trono de Deus. E ore a oração de Davi, em Salmo 51, versículos 10 a 13. Salmo 51, versículos 10 a 13. E terminamos essa mensagem com estes versículos, essa oração.
Essa é uma oração que eu faço quase todos os dias, no meu tempo devocional. Porque todos os dias eu preciso de perdão. Eu preciso, Deus, restaurar a alegria da minha salvação. Eu preciso lembrar que eu estou aqui para servir ao Senhor e alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo. E o salmista Davi disse, Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui em mim a história para mim, a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Qual vai ser o resultado? Versículo 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Que o Senhor nos ajuda nesse dia para lembrar da nossa responsabilidade para viver na alegria do Senhor. Que Deus nos ajude para não deixar o pecado, as coisas do mundo, o inimigo atrapalhar a nossa alegria no Senhor. Paulo disse, quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E a segurança para vocês. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento. Nós podemos abrir a tua palavra e ouvir tua voz através das tuas palavras. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, este versículo que Paulo mandou para os filipenses. No meio das situações difíceis, no meio de circunstâncias difíceis, no momento onde estava preparando para enfrentar outros desafios, ele mandou essa mensagem para esses irmãos, para alegrem-se no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para lembrar dessa mensagem também e fazer o que nós precisamos fazer para manter uma vida em Cristo alegre, pronto para ser utilizado por Ti, para alcançar os não crentes e para dar glória ao Teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus.